Se você olhar para o Espírito Santo só no escopo de poder, você vai perder muito. Porque o Espírito Santo, ele tem um poder terapêutico extraordinário, mas ele também é o professor principal da matéria da filiação. Porque tem muita gente que quer corrigir a igreja, mas não tem experiência nenhuma com o Espírito Santo. Exato. Ele não quer edificar a igreja, ele quer controlar a igreja. Exatamente. E controle é insegurança disfarçada de liderança. A espiritualidade verdadeira ou genuína não é a propagada ou a anunciada, é a percebida. Graças a Deus que nós temos um lugar que não parou no tempo, que leva as suas melhores bagagens rumo ao futuro, mas que não despreza a ação do Espírito para o novo. Quem no coletivo tem ausência de profético, não tem profético no secreto. Você não chega para um culto para levar lenha, você leva fogo, entende? Você já chega incendiado. Que bom ter você aqui no nosso podcast da Rede Inspire. Nós temos aqui um papo para equipar sua liderança, para transformar você em um líder que tem as ferramentas corretas, que recebe inspiração, que se conecta com outras pessoas e se torna um presente cada vez melhor para a sua comunidade, para a sua família, no lugar onde Deus te colocou. Esse é o Inspire Leaders, um papo de pastor para pastor, de líder para líder. Eu sempre começo o nosso podcast trazendo uma indicação de uma boa leitura. As boas leituras que foram recomendadas para mim sempre foram importantes para aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, para os desafios que eu enfrentaria naquele ano ou ao longo da minha jornada. Por isso eu sempre compartilho com você. E hoje eu estou aqui para te indicar quando uma igreja família se torna uma comunidade profética, do pastor Fabiano, lançado em 2025 na conferência Cidade, e ele vai trazer então essa jornada do sobrenatural, a jornada do profético que ativa uma igreja para viver essa conexão com Deus, que é explosiva e transformadora. Eu quero ler uma frase desse livro que fala muito sobre como ele aborda o assunto. O apostólico sem o profético é apenas empreendedorismo, enquanto o profético sem o apostólico é unção sem destino. Um lugar que é extremamente inovador, organizado, excelente, um lugar que atrai muitas pessoas e que tem uma comunidade ativa, mas sem o profético é apenas um líder sendo empreendedor, um líder sendo um visionário, um líder usando até mesmo técnicas naturais de liderança e gestão. E também um ambiente que só tem o profético, mas não tem a visão, não tem essa conexão com a inovação, com a excelência, com a gestão e com a organização, é, na verdade, unção sem destino. Então o livro vai falar sobre a plenitude da manifestação do profético, da forma que Deus quer em uma comunidade. Um livro para você indicar para os líderes da sua equipe, para você estudar em equipe, para você crescer personalmente. Eu, por exemplo, na minha jornada, teve um momento que eu tive um bloqueio com relação ao sobrenatural por causa de histórias que eu vivi de imaturidade no contexto de uma comunidade de igreja local. E nessa igreja, Deus me curou e me ativou novamente. Eu não sei qual é a sua história, mas eu tenho certeza que esse livro vai abençoar muito você. E eu estou aqui para conversar com quem? Com o autor do livro. Um grande amigo. É difícil a gente apresentar alguém assim. Ele é membro de uma só igreja por mais de 50 anos. Nunca foi membro de uma outra igreja. E nessa igreja que ele foi formado, ele se tornou pastor. É pastor há 22 anos na igreja da cidade. É casado com a pastora Vivian. É pai de 2 filhas. Eu ainda não vou apresentar ele como avô, mas quem sabe em breve. E ele tem vivido essa história de ser um tradutor dos céus para uma comunidade. E eu tenho a alegria de apresentar você aqui, pastor Fabiano Ribeiro. Seja bem-vindo ao nosso podcast da Rede Inspire. Muito bom estar aqui no podcast da Rede Inspire, batendo um papo com você, Marcos. É sempre bom. Você tira sempre o melhor da gente. Vai ser especial estar aqui nesse assunto que também, posso dizer assim, é uma das minhas canções. É algo que acompanha a minha história. E é especial demais ver a igreja movendo-se no sobrenatural. Oportunidade enorme de estar aqui. Muito bom te receber como um amigo, um mentor, um líder.
às vezes fazendo uma função de um pai espiritual também e sempre trazendo algo que me melhora. Tá? Minha jornada é profundamente marcada por você e eu sei que não só por mim, a comunidade da Rede Inspire aí pode concordar comigo. Quantos lugares, quantos pastores, quantas famílias você já abençoou. E eu estava pensando aqui sobre esse assunto, a jornada do sobrenatural, e eu queria te perguntar aqui, como que começou essa ativação sua pessoal para o sobrenatural? Como você colocou, estou aqui a minha vida, desde bebê. Fui apresentado nessa igreja. E a nossa igreja, eu, olhando hoje, Marcos, vejo ela com algo embrião do que nós vivemos hoje. Uhum. Mesmo sendo uma igreja tradicionalista, histórica. Para começar, por exemplo, no esquema batista convencional, nós plantávamos igrejas e dávamos, depois de um certo tempo, uma autonomia. E nós, como igreja, antes, primeira igreja batista em São José dos Campos, hoje igreja da cidade, plantamos muitas igrejas. Então já tinha um apostólico ali como embrião em movimento. Sim. A expansão, uma visão expansionista. Uhum. Eu lembro, pequeno, a nossa igreja, os pastores pregando, fazendo apelo. E as pessoas se convertendo mesmo, indo à frente. Então, em especial também em relação ao mover do Espírito Santo, apesar de não darmos tanta ênfase, digamos assim, tínhamos focos de incêndio. E um deles... Focos de incêndio. Não controlados ou controlados? Controlados. Mas um deles eu acabo fazendo parte, que é ali na década de 90. Eu e um grupo de 20 jovens somos visitados poderosamente pelo Espírito Santo em experiências e ambientes diferentes. Eu, no meu caso, em um quarto de casa, o Espírito Santo veio sobre a minha vida e eu passei a conhecê-lo de uma forma que eu não conhecia. Eu lembro, como um bom batista, eu me ajoelhei. Depois de ler um pouquinho sobre batismo, plenitude do Espírito Santo, me ajoelhei. E aí, com 15 para 16 anos de idade... Na sua casa? Minha casa, de madrugada, esperei todo mundo escondido. Dormir. Li um livro bem... Leitura não recomendada fininho, no meio Espírito batista Santo, que a gente vivia. Li o livreto ali, falei, é isso mesmo. E me ajoelhei e disse, Senhor, não sei a terminologia certa. Se é plenitude, batismo, enchimento, revestimento. Eu preciso do teu Espírito sobre a minha vida, de uma forma que eu não conheço. E aí entrou um fogo em mim, eu fiquei queimando mesmo, e falei 4 horas, mais ou menos, em línguas espirituais, e boa parte do tempo saltando. Pulando. E eu ficava... E sem referência desse tipo de oração na igreja que você fazia parte. Exatamente, Marcos. Uma visitação muito específica ali. E depois que passou esse momento, eu consegui dormir um pouco naquela madrugada. E assim, eu me emociono sempre, cara, quando eu conto essa história. Eu passaria por muitas coisas depois daquele momento ainda, Marcos. Muitas coisas. Mas nunca mais o fogo do Espírito Santo saiu da minha vida. Uau. Nunca mais. Parece que eu percebi cores, pantones que eu não conhecia. Eu olhei a vida de uma forma diferente. E entrou em mim, que eu acho que é a essência mesmo, que entrou em mim, não é só a questão do poder de Deus. Entrou em mim uma fome por Ele mesmo. Uma fome por Ele, uma sede por Ele, que desencadeia manifestações. Mas é impressionante, Marcos, desde o início ali na minha jornada, depois eu tive que aprender com muitas pessoas e tudo mais, a nossa igreja também foi se desenvolvendo. Eu
eu nunca fiquei preso à manifestação, mas ao Deus da manifestação. Meu Deus, e eu queria até já dar uma dica aqui para quem está assistindo. Talvez você está uma jornada intensa para entender qual é o termo, qual é a teologia, qual é a forma de explicar, qual é o termo mais correto, mas talvez você nunca tenha feito essa oração. Jesus, me revela o teu Espírito. Espírito Santo se manifesta em mim. Eu quero te conhecer, não apenas te estudando, não apenas entendendo o termo correto, eu quero te experimentar. Tá aí um caminho para você viver algo que você nunca viveu no seu relacionamento com Deus. Isso... Muito interessante, eu não sei qual que é o termo, mas como que é? Eu E quero saber, assim, experimentando. Marcos, olha como que é muito interessante. Anterior a essa experiência, o que trouxe essa vontade de conhecer o Espírito Santo, como eu não conhecia? Eu me considero, Marcos, por graça de Deus mesmo, um separado desde pequenininho. Eu sou um separado, um nazireu. É um negócio doido, doido. Deus me escondeu. É uma coisa impressionante, impressionante. Então, desde pequenininho, se eu for olhar, eu já tenho traços de sobrenatural, tenho algumas experiências e tudo mais, mas sempre assim, comedido na traquinagem, sempre tinha alguns limites. E Deus me protegendo, então, por aquilo que haveria de vir. Mas quando que entrou essa vontade de conhecer mais o Espírito Santo? Quando minha família estava muito mal, é o ponto que começa, infelizmente, um desequilíbrio familiar para pai, mãe, irmãos, muito grande, infelizmente. E eu lembro que a minha mãe estava bem depressiva e depois ela desenvolveu transtorno bipolar de humor, mas ela estava bem depressiva, nós não sabíamos lidar muito bem, porque tinha uma mistura ali de espiritual e emocional. E eu lembro que 2 irmãs da nossa igreja na época foram antigas irmãs da nossa igreja que me viram crescer, foram até o nosso apartamento. E eu lembro que eu podia ter saído para brincar, uma hora que a gente saiu para brincar com os meus irmãos, mas eu fiquei naquela visita de adultos. E eu lembro, até me emociono, cara, é forte. Eu lembro que assim, minha mãe estava desolada, meu pai ali, né? E as duas... E eu sentei no corredor do apartamento, assim, né? Bem atento. E elas olharam, minha mãe se chamava Santa, separado Lina. Uma delas olhou e disse: Santa, vocês precisam do Espírito Santo. Essa família precisa do Espírito Santo. Diagnóstico. Mas, Marcos, tem uma coisa que ela disse que depois eu descobri. Se você pegar e colocar uma lupa na minha família, do lado da minha mãe, basicamente o desafio é a questão emocional. Anos depois... O gigante a ser vencido. Anos depois eu percebi o seguinte: a fragilidade emocional era uma sensibilidade emocional que era um chamado profético. Deus me disse: Fabiano, anos depois, toda a sua família do lado da sua mãe é profeta. Você foi o primeiro que percebeu, você não é o maior. E você não será o maior. E você acredita que, assim, quem tem uma luta emocional, quem tem uma história familiar, que leva também de geração em geração a essa luta mesmo da saúde emocional, tem ali um termômetro, ali tem um apontamento para o profético? Eu até brinco, né, Marcos? Tô entendendo o que você está falando. Eu até brinco assim: eu quero a unção de Elias e não a depressão dele, né? É isso. Entende? Você vê no próprio Elias, você vê em Jeremias. Tipo assim, é um destino que envolve uma sensibilidade emocional aguçada, que se transformarão em sensores espirituais. Mas se o diabo chegar primeiro, pode ser um foco de destruição. Entende? Então, eu percebi que a minha família tem um destino profético. Toda a minha família. Eu percebo agora, olhando a minha família de hoje
para o tempo anterior, gente, são muitos indícios de que a gente foi destinado a esse caminho. Então, nós não tínhamos a vivência, nós não tínhamos o discipulado, nós não tínhamos a experiência, nós não tínhamos uma perspectiva bíblica nessa perspectiva, mas Deus me encontrou. E eu assumi isso, como você falou. Eu disse não para a depressão e disse sim ao mover profético. Então, hoje eu tenho certeza que eu estou gerando outros. Eu sou o primeiro de muitos, em nome do Senhor Jesus. E aí, só para completar essa questão de como começou, então, tem essa história anterior, comecei com a experiência, tem essa história anterior dessas duas irmãs, e depois dessa experiência, eu passei muitas coisas, muitas questões com a minha família, e eu descobri algumas coisas que o Espírito Santo é capaz de fazer, além de derramar poder e dom. O Espírito Santo, por exemplo, Marcos, ele é extremamente capaz de nos consolar, de fechar feridas, de ressignificar dor. É o Espírito Santo, eu aprendi isso. Outra coisa que eu aprendi com o Espírito Santo, ele, segundo Paulo em Efésios, Romanos 8 e Gálatas 4, ele, o Espírito Santo, é que nos ensina a chamar Deus de Abba, Abba Pai. Então, o facilitador, o professor nessa questão de filiação bem resolvida é o Espírito Santo. Então eu digo assim, gente, se você olhar para o Espírito Santo só no escopo de poder, você vai perder muito. Porque o Espírito Santo, ele tem um poder terapêutico extraordinário e ele não só cura, ele libera o fruto do Espírito. Uau. Que são as facetas, começando com o amor. Mas ele também é o professor principal da matéria da filiação. Então eu preciso experimentar o Espírito Santo no nível onde a orfandade será vencida e superada em minha história. Então, aquela visitação no quarto, falando mais assim, diretamente, que me trouxe uma experiência tão singular, ter recebido o dom de línguas, ter falado 4 horas em línguas espirituais, aquilo foi só o início. Depois eu comecei uma jornada de me apropriar daquilo que o Espírito Santo é. Marcos, eu sou apaixonado, cara, pelo Espírito Santo. É uma coisa assim que não sai da minha cabeça o tempo todo. E esse vislumbre de ver o quanto você vai descortinando e ele vai te mostrando novas facetas dele mesmo. Né? Então... uma jornada apaixonante, fascinante. Em João 1,12 diz, né? Aqueles que creram e o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, ali eu fui, então me tornei um com Jesus, fui adotado. Mas agora eu tenho que aprender a viver como filho. Quem faz isso? É o Espírito Santo. Jesus por meio dele que clamamos, Paizinho. Por meio dele. Então, quer dizer, sem ele, não acontece esse nível de intimidade. Então, é isso que eu vejo. Muitas pessoas, infelizmente, é isso que eu percebo e oro por isso e tento fazer a minha parte. Muitas pessoas que amam o Espírito Santo, mas ficam apenas em algumas facetas dele. Né? E é muito mais amplo, né? E profundo. E enraizador também. Meu Deus, meu Deus. Então a gente passou aqui pela sua ativação pessoal, para o chamado do sobrenatural. Sensacional. Antes da gente falar um pouquinho sobre então, como... aí, se eu pudesse, desculpa, me definir assim, como que é hoje a sua questão espiritual, né? Ok, a gente pode falar sobre isso mais à frente, a questão dos dons, como flui e tudo mais, mas... não permitir que este fogo que entrou naquela primeira vez diminua. Sua jornada é manter a chama acesa. Exatamente. Uma vez que ela está ali, exatamente, ela pode se apagar. Exato. Por causa das suas escolhas, por causa da sua atenção a esse assunto ou porque você ignorou o mover do Espírito. Porque extinguir o Espírito, como Paulo fala, é interromper o fluxo, né?
Então eu não posso interromper o fluxo, né? Cortar então, o oxigênio. Então, Marcos, assim, só para adiantar, do fogo. eu não dou conta, já falei isso em outros podcasts com você, eu não dou conta de crente frio espiritualmente, sabe? Eu fico assim muito com a insatisfação santa, porque tá tudo disponível. A mesa tá posta, Jesus entrou no nosso coração, nos batizou com o seu Espírito, selou e batiza com o seu Espírito. Agora eu passo a ser hospedeiro da presença de Deus, uma arca ambulante, um negócio assim surreal, né? Então, essa perspectiva de viver mais, ser mais influenciado pelo Espírito Santo é o que me move todos os dias, né? Amém. Uau. Incrível. E assim, passando por essa parte da sua ativação pessoal, a gente vai falar de como nós construímos um lugar na igreja onde as pessoas são, então, despertadas. Isso. Para viver no Espírito. E antes disso, falando um pouquinho de você ainda, qual que é a parte, assim, da sua biografia, uma curiosidade sobre você, né? Algo que não está no podcast, vamos falar assim da sua história, algumas curiosidades mesmo do Fabiano. Esses dias a Vivi falou, além de ser um flamenguista, eu falei na rede que a gente vai fazer uma campanha para ter mais clubes locais no norte do Brasil, os lugares que não tem time da Série A, para ter tudo time da Série A, né? Para ter menos flamenguista no mundo, gente. Meu Deus do céu. Agora eu sou flamenguista, mas sou Mirassol também. Né? Agora é Mirassol. Né? Agora é Mirassol, meu Deus. Mirassol também. Eu gosto muito de esporte, todo tipo de esporte bem feito eu admiro, gosto, me entretém, não é? Eu sou muito tímido, muito mesmo, não tenho dificuldade aquela explosão na plataforma e você é tímido. Eu não tenho dificuldade nenhuma de ficar quieto sozinho, não tenho. Eu consigo tramitar bem nisso. Eu sou bastante preocupado com a minha família, eu sou interessado no sentido de, às vezes, até interferir um pouquinho mais do que o normal, né? Eu não sou controlador, mas eu sou interessado. Eu não deixo as coisas no ar. Quando tem que conversar, eu converso. Eu não sou aquele tipo de pessoa que é líder de um clã e permite as pessoas indo percebendo as coisas que precisam ser ajustadas. Eu provoco e tudo mais, as conversas, né? Que mais que eu posso falar? Essa questão do Flamengo, né? Desde pequenininho, muito flamenguista. É boleiro também, né? Joguei bastante bola. Hoje eu não jogo mais, mas joguei bastante. Parei de jogar bola por causa do temperamento também, né? Porque era difícil, né, cara? Era aquele estilo meio provocador, né? Então parei um pouco. Então, basicamente isso. Eu gosto muito da solitude, né? Que tem a ver com a oração e tudo mais, né? Comida favorita? Comida favorita. Frutos não gosta do mar. de café, né? Eu gosto muito de café. Frutos do mar e peixe. Eu sou apaixonado por frutos do mar e peixe. Eu gosto demais. Muito bom, muito bom. Então você conheceu um pouquinho aí da pessoa do pastor Fabiano. Como ele é tímido, eu acho que ele teve um pouquinho de dificuldade nesse momento aqui, né? Aí voltou, né? Mas como é bom a gente saber, né? O ser humano Sim. que viveu essa ativação. Tem gente que até acha estranho, né? Quando me vê aí no dia a dia, fala, nossa, é o senhor, sou eu. Porque é normal, né? É uma pessoa comum, né? Muito bom. Agora, assim, falando da comunidade profética, né? Da igreja. Quais são, assim, os pontos chaves para que uma igreja viva o sobrenatural plenamente? Eu gosto de trabalhar essa frase que eu aprendi, Marcos, que eu acho que é o início. Não há nada mais significativo na experiência humana do que ouvir a voz de Deus. Uau! E ser guiado por ela. Então,
Marcos, eu acho que esse assunto, ser uma igreja sobrenatural, é tão urgente que pode, agora mesmo, salvar vidas de pastores. Pega isso. Porque quando o ecossistema passa a ser de uma igreja que sabe e ensina que uma criança, até alguém da terceira idade, um idoso, pode ouvir a voz de Deus e ser guiada pelo sobrenatural, quais as implicações disso? Aí entra a palavra que o Brasil usa tanto, mas a gente tem que entendê-la cada vez melhor, que é a honra. Uhum. A cultura da honra é dar a alguém o valor que Deus atribui a ela. Partindo do pressuposto que se ela tem Jesus, ela pode ouvir a voz de Deus e ser conduzido por ela. Quando eu aconselho nessa perspectiva, quando eu prego nessa perspectiva, quando eu discipulo nessa perspectiva e lidero nessa perspectiva, tudo fica mais leve, tudo fica mais conectado, tudo fica mais um ambiente que gera uma expectativa de grandes coisas. Então, eu acho que o início é estimular, ensinar a todos ouvirem a voz de Deus. O novo crente aqui hoje pode ouvir a voz de Deus. Isso. Líder da recepção, você pode ser incendiado. Líder do estacionamento, você que recebe um pequeno grupo na sua casa, você que é membro dessa igreja, Deus honrou você, Deus preparou você com tudo que você precisa para ouvir a voz de Deus e viver o sobrenatural. Isso, e aí a gente pega o tripé. Você vai ouvir a voz de Deus, então você vai fluir nesse tripé, que eu quero estudar isso a vida inteira, esse tripé. Profecia, palavras de conhecimento e cura. Então, por onde você passar... Profecia, palavra de conhecimento e cura. Que começa como? Ouvindo a voz de Deus. É impressionante, né? É isso aí. É isso aí. E como o ambiente muda quando a gente ouve a voz de Deus, Marcos, né? eu pensei nisso exatamente agora. Eu fui com 5 mutantes, né? Eu brinco. Em uma igreja. Dá esse material aqui. Marcos, é impressionante, impressionante. O sobrenatural vira o jogo, cara. É impressionante. É lindo, cara. Mas assim, você sabe como que a gente é. Você é daqui, né, Marcos? Você flui nisso também. A gente não é afetado. A gente não precisa mudar a voz. A gente não precisa ficar 200 horas profetizando na vida de uma só pessoa, da plataforma. Não precisa forçar ninguém. Não precisa forçar ninguém. A gente não precisa ficar pedindo resposta do povo. Não precisa de barulho. Cara, assim, de uma forma muito orgânica, ensinando, abrindo a Bíblia e experimentando. Rapaz, a glória de Deus se manifestou de uma forma, no ambiente coletivo, no backstage, de uma forma tão, assim, linda, que eu falo, gente, realmente não há nada mais significativo na experiência humana do que ouvir a voz de Deus. Então, é muito importante. Eu começaria, então, com essa vivência, esse ensino, para que todos possam ouvir a voz de Deus, para caminhar nesse tripé. Profecia, palavras de conhecimento e cura. Meu Deus. E você acredita que para você ser cheio do Espírito Santo, o primeiro sinal é orar em línguas? Não necessariamente. Eu não sou dessa linha teológica ou doutrinária. Eu já vi pessoas batizadas sem falar em línguas e depois, mais para frente, falou. Não necessariamente. Agora... Não é o único sinal. Não é o único sinal. Pode vir junto, mas não é o único sinal. E eu tenho, particularmente, uma visão também bíblica que é um dom disponível para todo mundo. Porque eu acredito que... Se todos foram cheios e oraram em línguas... E assim, se o apóstolo Paulo, que é o maior teólogo, diz que orava em línguas mais do que todos os seus discípulos, por que eu vou querer um padrão isso, né? menor? Então... Inclusive, quando ele corrige a igreja com excesso,
ele fala, eu oro mais que todos vocês. Exato, ele não está misturando as coisas. Então, se não fosse bom e se não fosse de Deus, eu não orava desse tanto. Porque tem muita gente que quer corrigir a igreja, mas não tem experiência nenhuma com o Espírito Santo. Exato. Ele não quer edificar a igreja, ele quer controlar a igreja. Exatamente. E controle é insegurança disfarçada de liderança. Então a pessoa é uma pessoa insegura, com medo de perder o controle, limitando o Espírito Santo. Por isso que a gente escreveu esse material aqui, né? Para orientar, né? Calma um pouco, né? Porque a gente fala assim, ó, a igreja é do Senhor Jesus, então. E do seu Espírito, né? Do Espírito de Cristo, né? Então, isso é muito importante. Você ensinar sobre o dom de línguas, que é uma outra coisa que eu quero me aprofundar mais, e escrever mais, e ensinar mais é sobre isso. Porque eu tenho certeza que na minha própria espiritualidade, o falar em línguas é chave. É muito, muito fundamental e primordial. Paulo fala, né? Que é um dom que traz uma autoedificação, né? Então, acho que o dom de línguas, ele traz um fortalecimento do homem interior, né? Que está se transformando na imagem de Cristo, tal, no nosso eu, sendo aprimorado, refina as nossas orações, trabalha os nossos sentidos espirituais, melhora o nosso discernimento espiritual. Então, o dom de línguas é chave. Eu não abro mão e incentivo. Meu Deus. E como que a gente faz na prática? Se você vai falar com o líder, estivesse falando com o pastor agora, pastor, me ajuda. Como eu vou desenvolver a minha igreja, vou desenvolver a minha equipe para ser, então, se está disponível para todos, se todos precisam ouvir a voz de Deus, se é um chamado para todas as equipes da igreja, todos os discípulos de Jesus, como eu dou o passo a passo? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? O que eu preciso fazer para isso ser uma realidade na minha igreja? Primeiro eu já dou uma seguradinha no braço dele e já dou um sopro, né? João 28. Marcos, assim, ó. Eu sei que você pensa assim, o maior termômetro da espiritualidade de uma igreja deveria ser os seus pastores. Então, aquele negócio, vigília dos jovens, evangelismo dos jovens, a gente terceiriza tudo que é radical. Intercessão é daquele pessoal esquisito lá. Daqueles 3 intercessores e meio, né? É aquele pessoal que toda vez que marca uma conversa é porque sonhou, é porque viu uma coisa e tal. Então, a liderança vai meio que administrando essas pessoas. E ninguém quer ser parte, porque já é estereotipado, não é uma coisa periférica na igreja. Isso. E fica meio sob controle. Então... É bem assim. O maior incentivador de busca espiritual de uma igreja deveria ser o pastor. Então, o pastor, ele precisa pedir para ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem que se lançar primeiro. Primeiro. E quando você não se lança primeiro em qualquer coisa, né? Então tá bom, eu acredito que é para todo mundo, mas eu não sou. Se você não se lança, você enfraquece a visão que Deus te deu. Isso. Você fragiliza aquilo que Deus está queimando no seu coração, porque você não se torna uma referência daquilo que Deus derramou em você. Porque dentro do fluxo do céu, você vê, aqui também tem um funil que a gente coloca, que tem no livro também, outros livros e também no Cultura da Honra, a ideia do funil, você tem aquela ordem de dons de governo que Paulo coloca. Primeiramente deu apóstolos, depois profetas, mestres, evangelistas, pastores. Você vê que o fluxo é do céu para a terra. Então, digamos assim, o apóstolo, que é a unção que lidera a igreja, independente se o que lidera a igreja é apóstolo, a unção que deveria liderar a igreja é apostólica. Se eu não sou apóstolo como dom de governo e sou líder de uma igreja, eu preciso desenvolver a unção apostólica. Porque é ali que está a visão e o futuro preferível de Deus, a expansão do reino e tudo mais. Se o apostólico está na boca do funil, ou seja, o apóstolo ou o que tem essa função dentro de uma comunidade é uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque ele é o acesso, digamos assim, para que venha o fluir de Deus em todos os outros dons de governo que vai tocar em toda a igreja. Então,
a principal referência de busca é o líder. Só que tem uma coisa. Moisés, ele diz o seguinte, quando Deus pega daquilo que ele trazia e divide com 70, lembra? E aí, Eldad e Medad, a dupla sertaneja, fica no arraial. Alguém vem e diz para Josué, Josué, tem 2 que não vieram para receber aqui junto com Moisés e ficaram lá, mas eles estavam na lista e eles estão profetizando lá. E aí Moisés fala algo que é muito à frente do seu tempo, até da revelação progressiva. Ele diz o seguinte, por que você está com ciúmes de mim, Josué? Ó aprendiz, né? Por quê? E ele diz, quem dera todo Israel fosse profeta, ou todos profetizassem em Israel. Então, ele como um homem que é à frente do seu tempo mesmo, ele traz uma revelação embrionária daquilo que seria Atos, onde o Espírito Santo foi democratizado e personalizado. Nos últimos dias, os filhos profetizarão, foi democratizado sobre toda a carne e personalizado. Nos últimos dias, os filhos profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Então, ele é democratizado e personalizado. Ou seja, não podemos, como líderes, Marcos, abrir mão. Eu sempre brinco, né? Quando chega um jovem pastor, eu tô incendiado. Eu falo, eu tô mais. Eu vou pra cima. Não é porque eles têm a vivacidade deles que eles devem queimar mais do que eu. Então, a principal referência de busca espiritual... E, Marcos, você é o nosso líder na rede Inspire. Você sabe que isso acontece. Não adianta o líder terceirizar isso. Mandar um grupo para a conferência profética da igreja liderado pelo pastor Carlito. E aí eles vão voltar e a cultura vai se instalar na igreja e tudo mais, enquanto eu fico à mercê disso, porque o meu dom de governo é apóstolo, meu dom de governo é mestre. Isso não cabe mais, isso nunca coube e não tem mais espaço para isso, entende? Não tem. Então, primeira coisa é o líder se lançar, abrir o coração, pedir a revelação de Deus para realmente se mover. Agora... tem o desconforto pessoal e às vezes tem o desconforto do ambiente. E até quando você começa a ministrar algo que é sobrenatural, é uma ativação do sobrenatural, é o despertar do sobrenatural na igreja, você tem ali um conteúdo preparado, você tem ali uma ideia em mente, mas o principal que vai acontecer, você não tem controle nenhum. Você não sabe como as pessoas vão reagir. Muitas vezes as pessoas ficam esperando assim, quem vai sentir primeiro. O que vai acontecer? Eles ficam assim, lidando com resistências, bloqueios na mente, lidando com o que vão pensar deles. Então, existe um desconforto no ambiente. Até eu estava agora ministrando a ativação profética para o Velos na Europa. E no segundo dia, o pastor falou após o primeiro dia, tragam amigos. Só que ele estava dizendo, tragam os amigos da igreja para a gente fazer ativação para o evangelismo. E uma pessoa muito evangelista trouxe 2 amigas da Europa, não crentes, que vieram por causa da amizade, não tem nenhuma abertura à fé. E eu comecei a ministrar e eu vi os rostos delas, assim, extremamente resistentes. Então eu estava falando assim, vamos viver o mover do Espírito, vamos liderar a palavra de conhecimento, vamos nos mover em cura. E tinha alguém ali que estava com questionamento, será que Deus existe? Entende? E todo ambiente a gente vai ter, a gente vai lidar com ceticismo, né? E aí depois que cada uma das alunas do college, graças a Deus, liberou uma palavra profética, foi muito legal. Deus me trouxe ao coração, fale sobre o ceticismo, sobre quem tem lidado com o ceticismo. E aí eu peguei e falei, olha, você tem uma luta com relação à fé, você não consegue crer, você está num ponto decisivo, você tem ouvido um chamado de Deus, mas você tem resistido. Mas o Espírito Santo está falando para você hoje que o momento mais importante da sua vida vai ser liberado aqui hoje. E você está na dúvida se você crê ou não. Uau. E aqui, todo mundo aqui, porque não era 2.000 pessoas, era 40. E eu estou aqui com todo mundo na minha frente, porque é um grupo de uma igreja na Europa, que 300 pessoas é avivamento. E aí eu falei, agora você vem para quem liberou uma palavra que você se identifica, que nós vamos orar por você. E tinham várias palavras liberadas, as 2 vieram. Uau. Uma após outra. Aleluia. E uma
só estava em lágrimas. Uau. Não conseguia falar. E ela falou emocionada, não conseguia falar muito. O nível de quebrantamento, ela falou: a palavra que você falou sobre fé sou eu. Enquanto eu comecei a ministrar em uma, a outra já estava quebrantada atrás. Eu ministrei, quando terminou a outra veio. As duas vieram. Sensacional. Aquele quebrantamento. Sensacional. E as amigas que trouxeram uma amiga que nem crente era. Que estavam, porque eu estava preocupado com o que estava acontecendo no ambiente, agora imagina quem trouxe. Será que volta? O que vai acontecer aqui hoje? Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. Ninguém sabe se ali seria um ponto de resistência ou seria um testemunho como esse. Como que a gente lida, né? Porque como aqui na nossa igreja sempre nós temos vários ambientes, temos as equipes muito bem preparadas, quando eu saio para falar, às vezes eu não falo sobre esse assunto. Então, por causa do Velos, eu tenho falado mais. E toda vez que eu entro, eu sou lembrado. É o Espírito Santo. Quando você fala Por isso tem muita gente que não entra no profético, né? Porque eu não tenho a ilustração que eu vou dar, o ponto, a história que eu vou contar. Sabe, vai terminar. Como que vai terminar? Não sei como é que vai terminar. Como que a gente lida com essa incerteza, né? Agora, no desconforto. Eu tô lembrando agora, domingo passado, eu fui pregar nos adolescentes, aí eu veio no coração celebrando a presença de Deus. Então a gente fez igual Davi, com a arca. Cada 6 passos a gente celebrava. Mas assim, todo mundo do auditório inteiro dos adolescentes atrás da arca. Que a gente simulou lá uma cadeira, 4 carregando. E aí tinha uma canção de adoração, de celebração. E aquilo foi sendo interiorizado neles. E algumas coisas foram sendo ministradas na hora. Então, não tem mais como, Marcos, a gente liderar uma igreja, porque a especialidade da igreja qual é? A presença de Deus. E ela se move sobrenaturalmente, apesar dela estar e ter no CNPJ e tudo mais, mas ela se move sobrenaturalmente. Então, o pastor Carito tem dito, olha, são 2 chaves, 2 alicerces para a igreja hoje, 2 perspectivas, que é o amor e o sobrenatural. O amor sobrenatural. Então, primeira coisa, naquela pergunta que você fez, é concentração no líder. Você não pode, né? Você fala isso o tempo todo também. Você não pode levar uma pessoa para um lugar que você não quer ir. Então, eu encarecidamente peço, pastores, não vamos terceirizar a presença e a busca por Deus para ninguém em nossa igreja. A segunda coisa é criar um ecossistema onde todas as pessoas que estiverem conosco saiam encorajadas. Essas 2 saíram encorajadas. Do seu exemplo aí, do Velos na Europa. As 2 saíram encorajadas. Então, todas as pessoas precisam sair acreditando. Todas as pessoas precisam sair que podem encorajadas. Viver o sobrenatural. Que tem a ver com a perspectiva de Deus, o olhar de Deus para elas. Então, é um abraço, um olhar, é uma palavra de conhecimento, uma oração por cura, mas todas precisam ser encorajadas. E não depende, e não pode depender só do púlpito isso. Só do púlpito isso. Eu prefiro, Marcos, falar um negócio aqui, não é polêmico, né? É meu jeito mesmo. Eu prefiro pregar uma palavra e ativar uma igreja inteira do que ficar 40 minutos profetizando na vida de uma pessoa. E escanear a pessoa inteira, sei lá. E todo mundo falar, uau, 40 minutos como que moveu, como que coisa extraordinária. Marcos, assim, ó, com todo respeito, eu respeito tudo, mas assim, e eu já vi muita coisa, eu também já tramitei, assim, mas se eu tô num culto de 1h30, a pregação 40 minutos, vamos colocar. Se o profeta, na hora que for ministrar, vamos colocar numa conferência profética, onde tudo é possível. O pessoal, quando me convida para conferência profética, eu já fico animado. Porque, assim, é conferência profética. Né? Nós não vamos para um culto normal, ok? E temos que equipar, temos... Então tá bom. Então a gente está com aquela expectativa de começar a comemorar o gol. Vai acontecer coisas extraordinárias. Conferência profética.
Mas o profeta começa a se mover em profecia e ele se detém 20 minutos em uma pessoa. Ele tem 40 minutos para pregar. Fica 20 minutos. A pessoa saiu dali curada, a pessoa saiu dali potencializada e tudo ótimo. Mas e o restante? Então, hoje, eu prefiro trazer princípios e ativações que toda a comunidade, todo o grupo interaja, aprenda a interagir e a fluir, alguns de forma mais avançada, outros inicialmente, do que simplesmente fazer algo mais convencional. Então, já falando um pouquinho do ministério profético, o ministério profético, ele não é só o guardião do sobrenatural de Deus em uma igreja, né? O pessoal do ministério profético tem que baixar o polo um pouquinho, né? Porque Deus flui em toda a igreja. Eles são facilitadores e eles são reprodutores. Então, o que seria uma saúde na interação dos dons de governo? Apóstolos gerando apóstolos, profetas gerando profetas, mestres gerando mestres. Então, é muito importante isso. Para começar, essa cultura do sobrenatural tem a ver com líder. Você trabalhar um ecossistema onde todos... Você falou muito bem, estacionamento, dança, pessoal da técnica. Eu brinco assim, quando o cara da técnica, num culto, você olha, ele tá caído, é porque... É porque o fogo... Mas assim, não precisa cair, mas... Ele cai, levanta, mexe no som, cai de novo. Mas assim, ele entrar naquela atmosfera e tudo mais. Esse ambiente de encorajamento mútuo é extremamente... E o outro aspecto é ensinar, Marcos. Tem que ensinar. A gente ensina aqui, né, na nossa igreja, a igreja da cidade. Tem que ensinar. Você ensina nos soros menores, nos soros maiores. A gente tem uma ativação... chamada de ativação profética, aberta para todos membros da igreja, que sazonalmente a gente faz isso. Cada ministério profético também, que são expressões do céu em uma igreja, tem também vivências e ativações. E a gente tem a cadeira do milagre no GDC, na célula, no grupo. A gente tem cultos que estimulam a fé. A gente tem um ano profético, a gente tem... o devocional. Então, você tem uma série de estímulos para que a nossa igreja seja uma igreja de fé. Mas sempre assim, Marcos, a espiritualidade saudável, ela aproxima, não afasta. Ela não então, coloca... quando eu olho o Fabiano, pastor Fabiano, um profeta. Jamais coloca aquele negócio. É impossível viver o que o pastor Fabiano vive. É isso. Aí, ó, uma boa notícia para você. Isso. Não é impossível viver o que o pastor Fabiano vive, ó. É isso. Então, a espiritualidade, né, a gente sempre diz isso aqui, né? Verdadeira ou genuína não é a propagada ou a anunciada, é a percebida. Não é a que eu demonstro, é a que as pessoas veem. Quem carrega, carrega. É uma coisa impressionante. Eu tenho várias experiências disso, de trocar a atmosfera, às vezes sem abrir a boca. É muito importante isso, né? Então, e trabalhar isso, Marcos, assim, eu acho que seria o final dessa resposta também. A espiritualidade nossa não depende só do coletivo. Por exemplo, no culto de domingo aqui, a gente foca muito em pregar uma mensagem que todos entendam, a igreja seja edificada, mas o não crente compreenda, talvez pela primeira vez, que a Bíblia não é um livro distante, é um livro próximo. E é possível entender. Então eu não posso ter isso é fruto do apostólico no profético, né? Se eu tenho um domingo onde eu tenho um culto mais compreensível para o não crente,
e menos estranho para os que não são da igreja, não significa que é uma igreja fria. Isso aí, Marcos. Porque tem gente Isso, que assim, se não tem um monte de gente gritando, fazendo algo, aquela liberdade que tem no nosso andar de cima, numa vigília, onde tem várias profecias sendo liberadas. Muitas vezes. Não é leve. Se a gente tem um ambiente que não é assim, quer dizer que é uma igreja fria. A gente tem essa concepção. Isso. Ele estereotipou o que é o sobrenatural, o que é o profético. Eu já ouvi comentário, Marcos, de gente falando assim, eu fui no domingo lá, a igreja da cidade não tá assim no profético. Então eu brinco assim, quem no coletivo tem ausência de profético, não tem profético no secreto. Então o cara tá reclamando de uma coisa que ele devia estar vivendo no secreto. Gente, você não chega para um culto para levar lenha, você leva fogo. Entende? Você já chega incendiado. O maior teste da espiritualidade, a gente ensina aqui, não é o domingo, é segunda-feira de manhã. Entende? Então eu tenho que queimar na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Quando coletivamente eu, você nos encontramos para adorar a Deus, é fogo daqui, fogo daqui. Então fogaréu só, né? E aí a gente até trouxe esse livro aqui, que fala bastante do secreto. Que, inclusive, esse livro acabou de ser premiado, recebeu o Prêmio Areté de Literatura 2025 na categoria... Qual que é a categoria que ele recebeu? Comunhão e Relacionamento com Deus. Comunhão e Relacionamento com Deus. E é muito bom falar aqui também, né, aproveitando o gancho do Queimando no Secreto, falar do pastor Fabiano, escrevendo Comunidade Profética, que é o sobrenatural para o coletivo, e também trazendo o Queimando no Secreto, que é o sobrenatural no pessoal. Eu quero lembrar você que o pastor Fabiano é um escritor extremamente consolidado, tá? Ele tem, por exemplo, ele é best-seller com o Paternidade Bem Resolvida, que é um livro que, assim, está sempre muito bem ranqueado na Amazon. Ficou muito tempo ali, top 5 da Amazon de espiritualidade, e que, assim, a editora não aguenta fazer esse livro, né? Impressionante. Impressionante. A cura que esse livro gerou na nação com relação ao relacionamento de um filho com o Pai Celestial. Filiação divina. Como isso afeta realmente o seu relacionamento com Deus, sua jornada cristã. Então você tem aqui o Paternidade Bem Resolvida, que vai falar da cura do seu relacionamento com Deus, o desenvolvimento secreto e o desenvolvimento do sobrenatural na igreja como um todo. E aí você tocou num ponto, obrigado, Marcos, você lembrou de um ponto fundamental. Naquela resposta ainda para um pastor que quer... viver o sobrenatural na igreja. Não podia faltar isso, que isso é fundamental, a identidade. Tem que tratar a identidade da igreja. Órfãos são vasos rachados, não retém a unção. Órfãos são vasos rachados que não retêm a unção. Quem é um órfão? É aquele que é um cristão, mas não entendeu ou não vive como um filho de Deus. Ele tem uma mentalidade de falta, de escravo, ele não se sente parte, ele tem autocomiseração, autoflagelo, ele é muito... Não é livre no secreto. Preso à opinião das pessoas, ele rivaliza, ele inveja porque ele não reconhece o seu valor e ele não consegue entender que a aprovação dele, a afirmação dele deve vir acima de tudo do próprio Pai, nosso Deus. Então, a nossa igreja trabalhou muito bem e trabalha a identidade. Quando a nossa igreja começou a trabalhar a identidade, Marcos, a espiritualidade da igreja subiu, né? Então, está totalmente associado. Então, essas questões eu trabalharia para que esse pastor pudesse ter uma comunidade profética, uma igreja sobrenatural. Eu coloquei uma frase aqui para não esquecer, e eu vou falar aqui profecia, mas é uma vida sobrenatural, tá? Mas eu vou chamar de profecia. A profecia, ou uma vida sobrenatural, deve ser uma habilidade para a vida e não apenas uma habilidade ministerial, né? Tipo, para ser usado no nicho da igreja. Podemos acessar o valor
da percepção profética ou uma vida sobrenatural pessoal em relação ao nível de influência na sociedade de cada um. Então, o profético é o discernimento da voz, coração e mente de Deus em qualquer assunto e em qualquer momento. Então, na verdade, é 24/7 sobrenatural. E uma vida assim faz parte da igreja da última hora. Né? A igreja da última hora será uma igreja incendiada e equipada. Né? Então, vai ser mais parecida com a primeira igreja, né? Lá em Primitiva. Em primitiva, exatamente. Então, até quando a gente olha a igreja primitiva, a gente precisa entender que ali é um modelo para inspirar a gente, mas não é definitivo. Uhum. Porque tem coisas que seremos protagonistas, Uhum. mas ali é o ponto de início, que já era muito, né? O ponto inicial. Então, eu sou entusiasta em relação a isso, Marcos, porque equipar a igreja, os santos, no sobrenatural, é levar o céu para onde as flechas forem enviadas. Uhum. Na espiritualidade, na família, na educação, na política, na economia, na cultura e no entretenimento. É um estilo de vida e a igreja só tem a ganhar se ela assumir isso. Mas é aquilo que você falou. É menos controle, mas não significa menos doutrina. Né? É menos protagonismo de alguns, mas não significa falta de referência de liderança. Excelente. Né? Então, vamos esclarecer as coisas, exato, né? Isso é muito importante. Muito bom, muito bom. E quando a gente fala, eu estava falando ali no momento, né, do desconforto da implementação do profético. Como superar esse desconforto, né, do irmão que ele virou ali no ambiente uma resistência, uma barreira a ser vencida, um defensor anti mesmo profético, sobrenatural. Ele tem uma dificuldade de acreditar, ele quer controlar o ambiente, ele foi educado, ele foi doutrinado. Já recebeu pedido de perdão sobre isso? Eu já, muitas vezes também. Então, Sabe aquele irmão que foi doutrinado que ele tem que ser um guardião do equilíbrio, que ele tem que ser um guardião ali da saúde, vem assim vestido, né, como se fosse, porque nós temos que ser mais fundamentado nas escrituras, mas na verdade não é realmente escrituras, é que ele tem uma resistência pessoal. E tem uma coisa muito ligada ao tradicionalismo, né? Sensacionismo. Hoje nós temos também uma linha muito que tem sido... vamos falar assim, que tem doutrinado uma parte da igreja brasileira que fala que é anti-apostólica, anti-profética, anti-milagres. Não, tem gente... que só existia apóstolo no tempo de Jesus, que está combatendo aquele apóstolo, aquele apostólico também que não é o correto, que é posição, que é controle, que é um projeto de poder vestido de apostólico. Então, a gente não é a favor disso, mas vem com aquela coisa dizendo que não tem mais milagres. É muita ênfase no Espírito Santo, gente. Vamos dar ênfase no quê? Na Nova Aliança. Gente, esses dias me mandaram um corte, o mestre aqui da igreja, o Andrei, me mandou um corte. Eu falei, graças a Deus você não pensa mais assim, né, Andrei? Aleluia! Gente, que isso? Dizendo que algumas pregações dão muita ênfase para o Espírito Santo e Jesus aonde fica. Gente, que é isso, gente? Que é isso? Jesus é o centro, é o Espírito de Cristo. É impressionante, é uma coisa assim, estarrecedora. Você sabe exatamente que não é aquele ponto. A pessoa ele está tentando desconstruir a experiência que o Espírito Santo traz. E, Marcos, aí nós vamos mais além. Eu acho que é muito importante responder essa questão, porque assim, tem muito pastor que vem aqui, às vezes na igreja da cidade, que às vezes é ativado de alguma forma em outro ambiente, com outro líder. Ele percebe a beleza do profético, do sobrenatural, como é transformador. Ele está entendendo que é isso, mas ele fica bloqueado por causa de uma ala resistente, por causa do desconforto que ele vai ter que passar, porque ele não está seguro, porque ele não desenvolveu sua própria jornada. E aí assim, como que ele pode... Como eu encorajo esse líder que vai lidar com
com essa resistência, que tá inseguro nesse caminho. Porque, na realidade, o próprio Jesus teve uma resistência em relação à espiritualidade que ele carregava. Os religiosos não conseguiam entender. Os religiosos não permitiram o céu dar um F5 neles. Jesus já vem com o F5. Alguns diziam, olha, ele não fala como os outros religiosos. Ele fala com autoridade. Por quê? Porque era a vida do Espírito fluindo nele. Gente, é tão simples, está tudo ali. Mateus 3. Jesus pede para ser batizado. Ele é batizado. Os céus se abrem, o Espírito Santo vem sobre ele. E ele escuta, este é meu filho amado, identidade, em quem me agrado. Depois ele vai para o deserto, ele jejua e é tentado. E aí a primeira tentação se você olha só que forte, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ali eu já leio e já caio no espírito já, porque é forte demais. É demais, eu fico doido, eu não consigo acostumar com a Bíblia não, é forte, eu me impacto. Assim, Jesus disse em outras palavras, eu fui pastor de criança, então tudo vem animação e tal, em outras palavras Jesus está dizendo para ele assim, quero me apresentar para você, diabo, eu sou Jesus, tá? Homem, filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa, eu não funciono na materialidade, porque nem só de pão viverá o homem. Então você agora, diabo, vai conhecer um humano que vive pelo céu. E você vai apanhar 3 anos dele. E outra, eu vou replicar outros iguais a mim. E você não vai acabar. será atormentado para sempre. Então, quando fala, Marcos, aquilo explode em mim. Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nós somos humanos, somos seres espirituais com uma brevidade de uma experiência humana. Então, se eu sou um ser espiritual, eu preciso viver nessa ativação espiritual. A era da nova aliança é a era do Espírito Santo. E Atos, como eu disse aqui, a gente falou, é só a referência. Não é o padrão, tipo único e último. É um exemplo. Então, é isso. Eu acredito, a Bíblia fala que há nuvens de testemunhas sobre nós. E eu não sei como é que funciona isso exatamente, mas eu acredito que, na minha cabeça também, de ex-pastor de criança, nós vamos viver milagres que o pessoal lá, Moisés, vai olhar, que isso? A nuvem de testemunhas vai falar, que isso? Porque a igreja, Paulo diz, que ela se revela de formas que ensina até seres espirituais, a realidade espiritual. Tem partes de revelações de Deus que é só para a igreja, que surpreende até quem está vendo Deus. No meu entendimento desse texto, né, porque ele é logo depois na Bíblia, quando o escritor da carta aos Hebreus escreveu o texto, foi inspirado por Deus, ele não separou em capítulos. Então a gente separou por uma didática para a igreja, para a gente encontrar os textos na Bíblia. Então é logo depois que ele fala sobre os heróis da fé. Aí ele fala, rodeado por tão grande nuvem de testemunhas. E é isso, né? Eu fico imaginando a expectativa de Moisés, de Elias. De ver. Vendo assim, o que eles vão viver com o Espírito Santo deles. A gente não tinha isso. Como vai ser? Né, de serem surpreendidos. E Paulo Eu acho que às vezes eles ficam surpreendidos, às vezes eles ficam com raiva, né? Sim, não. Tem 30 semanas no céu, tem sim. Tem, porque a gente dá trabalho. Tem 30 semanas. Tem, porque a gente dá trabalho demais. Agora, Marcos, olha que surreal. A gente quer a teologia de Paulo, mas não quer o fogo dele. Ele foi para o terceiro céu e é ele que diz... Paulo é brincadeira, né? Paulo dá uma pisadinha na bola no sentido... tá certo. Mas assim, eu fico com dó de Moisés quando ele fala assim... Então, Moisés vinha de vez em quando, né? E ele continuava com o véu, mesmo sem glória. Sem o brilho. Para ninguém perceber que estava desvanecendo. O brilho estava indo embora. Dá um puxãozinho de orelha em Moisés.
Mas ele diz que agora nós somos vasos de barro com um tesouro excelente, que é o Espírito Santo. Sobre excelente Só glória. que essa glória não desvanece. Meu, cara, como é que eu vou viver uma vida fria, Marcos? Não tem como, não tem como. Eu sou daqueles Meu assim, Deus. Marcos, se eu tiver numa ministração dessa, eu já oro. Põe a mão na minha cabeça, eu já caio. É muita glória, cara. Não dá. Nós somos hospedeiros da presença de Deus. Eu não posso ir para um GDC, uma célula, seja o nome que for, no grupo familiar, sem uma expectativa de que Deus vai se manifestar no meio de nós, como irmãos. Eu não posso ir para um culto esperando a mesma coisa. Se depender de mim, o culto vai acontecer. Vai acontecer. E assim, isso tem me trazido até aqui, Marcos. Antes, talvez, fosse uma euforia de jovem, mas isso nunca parou, cara. Eu nunca parou. Eu lembro uma vez, minhas filhas, conversando com a minha esposa, sempre conto essa história, elas adolescentes, elas disseram, juniores, elas disseram, 11, 12, mãe, é o seguinte, tem que dar uma controlada no pai. O pai faz a gente passar vergonha. Ele vai pregar lá nos juniores, ele começa a orar por todo mundo, e daqui a pouco ele tá caído, ele ora por ele mesmo. Aí a Vivian disse, olha, eu já conheci ele assim, porque a gente começou a namorar na adolescência, eu já tinha passado por essa experiência. Então, graças a Deus que eu tenho uma Vivian, graças a Deus que eu tenho um apostólico bem assertivo na minha vida. Talvez seria um outro podcast, né? O que é um apostólico no profético, né? Assim, na conexão. O pastor Carlito me ajudou muito a ter equilíbrio, a trazer o poder com um propósito, trazer o poder como uma coisa que expande o reino, e sem menosprezar a importância da experiência e tudo mais. E a Vívia traz muito equilíbrio para mim, mas, cara, é demais, é uma aventura. Eu não consigo olhar para esses textos bíblicos, né? Eu estava pensando ontem sobre Lucas, um médico, mas é o que relata Atos, né? Uhum. Olha como que Deus é irônico, né? E ele é um médico, e a personalidade dele eu fico imaginando, porque ele escreveu o Evangelho de Lucas e ele escreveu Atos. Uhum. Então ele é um historiador, um jornalista excelente, ele é muito atento aos fatos, ele descreve tudo, ele junta documentos, ele organiza, ele é metódico, extremamente metódico, documentando algo que nem um ser humano pode controlar. Exato. E tem algumas vezes que ele fala na primeira pessoa. Ele tá ali, cara. Ele não só ouviu e não só juntou, como você falou. Tinha que ser um médico mesmo, né? Mas ele viu. É forte demais. Alguém estruturado vendo uma coisa que não tem explicação, nem para a medicina. Meu Deus, e até quero encorajar quem está assistindo a gente, Atos 16:10. Uhum. É a primeira vez que Lucas escreve, e dali partimos para Macedônia, que foi onde na Europa se pediu, em visão, ajuda para Paulo. Uhum. Quem foi totalmente junto, sobrenatural. quando nós entendemos que Lucas estava junto pela primeira vez nessa viagem. E até então ele era alguém, não sei, que talvez ajudava Paulo nas suas enfermidades. Talvez ajudava a igreja em outras áreas. Era alguém que tinha muita expectativa com os relatos de Paulo nas viagens. Mas Atos 16:10 é a primeira vez que ele se junta ao mover. Ele vai junto numa viagem missionária com Paulo. E o GPS é o Espírito Santo. Se você ainda não viveu o mover de Deus na sua igreja, na sua vida, se você está só tentando entender, que seja Atos 16:10 na sua vida. Uau. Que você viva, que você vá para uma nova jornada, para ter as experiências. Você criticou alguém um dia, bem-vindo à história daqueles que podem ser criticados, porque não limitam o mover de Deus, a ação do Espírito. E assim, eu me lembro, né, nós temos essas experiências, né, por exemplo, eu lembro de uma conversa com o pastor Carlito, falando sobre o Espírito Santo, o zelo dele pela igreja, no tipo de igreja que a gente era, e ele ali dando um conselho dentro da realidade que a gente vivia antes. E hoje, né, assim como eu mudei várias vezes, assim como eu te vi mudando várias vezes,
porque a revelação de Deus nos transforma, porque a caminhada com Deus nos leva ao novo. Graças a Deus que nós estamos num lugar que não parou no tempo, que não ficou, que leva as suas melhores bagagens rumo ao futuro, mas que não despreza a ação do Espírito para o novo. Então, vê-lo ativando uma igreja, vê-lo ativando o mover profético, todo líder deveria ser quebrantado, deveria viver com expectativa do novo, deveria não ter medo daquilo que não controla para se lançar na jornada para onde Deus está levando. Amém. Olha onde nós estamos hoje, se não fosse o profético, aonde a gente estava. A explicação da nossa igreja passa por isso. Passa por isso. Não tem como, né? Não tem como. E assim, ver Carlito e Leila, e pais, os nossos líderes, abertos completamente para o poder de Deus, a presença, a pessoa do Espírito Santo, é algo assim, muito, muito especial. E assim, hoje, Marcos, antes, né, eu tramitava na igreja, lá vem um profeta, lá vem... Antes a nossa igreja nem falava profeta, mas depois alguns falam, lá vem o fogo. Hoje, eu sou mais um. O fire. Hoje eu sou mais um no meio de uma multidão. Eu sinto que as pessoas me veem como carinho e como referência, mas é algo acessível, né? Eu vou no nosso andar de cima, que é um tempo bem profético, assim, a maioria das vezes eu não faço nada, tipo, pegando o microfone, nada. Né? E eles já se acostumaram, nem vem, pastor, quer falar alguma coisa, tal. Eu tô ali junto, recebendo e tudo mais. Então, é muito bom você perceber que a igreja inteira está empoderada e impulsionada a buscar. E eu vejo muito isso, né? Essa oração que a gente aprendeu a fazer. Custe o que custar, eu quero mais de ti. Amém. E isso tem nos trazido até aqui e tem sido fascinante mesmo. Muito bom. A gente falou da ativação pessoal, a gente falou sobre alguns passos para levar a igreja para o sobrenatural, a gente falou sobre como vencer as resistências. E uma coisa que o livro é muito bom, acho que a gente poderia fechar nesse ponto, o livro nos mostra também, né, como nós termos essa, como que eu posso dizer, uma estruturação, uma organização que não é limitadora, que não vai tolir o profeta, o profético, aquele que é incendiado, mas que também vai ser um tipo de uma proteção quando acontece o desequilíbrio, quando acontece alguém que não entendeu direito e ele começa também a ser um oportunista, alguém mal intencionado que vai usar o profético para benefício pessoal, para se promover, para disseminar coisas no meio que a gente percebe claramente que não são saudáveis. Então, quais seriam algumas dicas nesse sentido, né? Da estruturação. Por que estruturar? Porque tem gente que fala assim, mover de Deus, vou estruturar nada, quem quiser viver, vive, entendeu? Mas assim, ele acaba limitando. Tá aí para quem quiser buscar e busca. E não tem um ministério, não tem sala de cura, não tem o andar de cima, não tem o posso orar por você, não tem um ruá, não tem nada que ativa, não tem ativação do sobrenatural, não tem desenvolvimento de pessoas dentro do profético. O que o senhor podia dizer sobre isso? É muito importante, voltando bem rapidamente, é importante trabalhar a identidade da igreja o tempo todo. Né? Se você não conhece 30 Semanas, que é a escola da filiação, eu brinco assim, conheça, a Rede Inspire pode te dar todo o suporte e tal. Mas a estruturação não é limitação. É se organizar para crescer de forma sustentável. Então, os ministérios proféticos estão atrelados ao dom de governo de profeta. Então, hoje nós temos algumas referências de profeta em nossa igreja e pela primeira vez, dando um sinal para toda a igreja, pela primeira vez, nós temos uma pessoa que é responsável pelo profético da igreja de tempo integral. Isso é um sinal que o Carlito e Leila estão dando para toda a igreja. Tipo assim, nós não vamos retroceder, nós vamos avançar. Então nós tínhamos um pastor que estava em uma das nossas igrejas, ele foi recrutado
para cuidar só do profético. Então, isso é um sinal muito grande. Fizemos esse material, outro sinal muito grande. Então, todos que irão para um dos ministérios proféticos precisará aprender esse material aqui, né, que você mostrou. Então, a gente estrutura os ministérios, que são expressões do sobrenatural em uma igreja. E isso é ilimitado. Você citou alguns aqui. As salas de cura, o Ruá, que são as bandeiras, o despertar das artes, o pós-orar, que é o time que ora pós-celebrações e eventos, né? Então, são alguns dos ministérios que expressam o sobrenatural em uma igreja. A gente precisa ter líder, né, em cada um desses ministérios. A gente precisa ter um processo de desenvolvimento em cada um desses ministérios. Nesse material tem o exemplo dos nossos ministérios, as prerrogativas, o que a gente ensina, a definição deles. Esse líder ou a líder do ministério profético precisa se reunir com os líderes dos ministérios proféticos. É preciso monitoramento para impulsionamento em cada faixa etária. Como está o profético nas crianças, como está o profético na juventude, como está o profético nos adultos, como está o profético nos idosos, como está o profético nas viagens missionárias, como está o profético na adoração da igreja, que é uma perspectiva do profético também, como está o profético em cada faceta da igreja. Então, a organização é para se instalar uma cultura até que a cultura passe a ser algo natural de ser feito e vivido, né? Ou vivida. Excelente. Aqui, ó, você vai ter nesse livro detalhes de como você implementa, né? Depois de todos os princípios que são elaborados e apresentados e como você realmente vai ter essa base para o todo, né? Você vai ter também aqui, por exemplo, manhãs de cura, como fazer a manhã de cura, como ela acontece. O Posso Orar por Você, eu acho assim uma iniciativa extremamente importante. Por quê? Porque você vai ter ali pessoas com uma identificação, que elas foram treinadas, que elas foram acompanhadas e que elas estão autorizadas, são enviadas, tem essa cobertura da comunidade profética sobre elas, elas prestam contas para alguém, está sob supervisão e ela está orando pelas pessoas, liberando palavras proféticas em todos os cultos da igreja. E todos os cultos a gente recebe. Quantas curas aconteceram nesse culto? O culto foi normal, né? Do jeito que é. Não, culto normal, né? Mas no backstage, ali muita no cura. final, você tá precisando. Não, irmão, tem uma dor aqui na sua perna, deixa eu orar por você. Perna crescendo, gente com diagnóstico levando pro médico, não tem mais a doença, libertação, palavras muito assertivas que vão levar cura, saúde mental, em várias áreas, respostas que Deus está liberando ali para a pessoa, e você tem assim a descrição, como implementar isso na igreja, de uma forma muito prática, pedagógica, e você vai ter aqui um guia, um manual para você usar. É por isso que eu sou chamado organizador, porque essa parte mais teórica eu trabalhei muito, né? E, lógico, a ajuda de alguns, mas quando entra nessa parte dos ministérios, são os líderes de ministérios que desenvolvem o material para esse material. Então, foi feito eu sou em equipe. Organizador também. O livro é Comunidade, feito em comunidade. Isso. Então... Os mutantes fizeram juntos. Juntos. Então, é muito especial. E aquilo que você falou, no final também tem alguns gráficos que para ilustrar, que a gente vai contabilizando, como você falou, as curas, a quantidade de orações, para a gente perceber se a gente está evoluindo e em que nível a nossa comunidade de igreja está no profético. E como a gente pode interferir para ter mais. E aí o desafio continua. Por exemplo, ontem nós estávamos conversando. Gente, nós precisamos fazer ativação novamente com todos os ministérios de apoio ao culto. Se nós estamos dizendo que no ministério de estacionamento, lá no estacionamento, as pessoas serão curadas em nossos cultos, nós temos que ativar os líderes e os voluntários do Ministério de Trânsito. Então, é um ciclo constante e para que a gente não perca essa cultura jamais, porque
a igreja de Atos, como você bem colocou, já nasce sobrenatural. Sensacional. Eu dei um portfólio de livros aqui para você ler, né, sobre esse assunto, sem contar que a gente nem falou hoje do último lançamento. É muito livro, né? Tá lançando muita coisa. A gente não tá conseguindo acompanhar, não. Que é Homens Sobrenaturais. Hoje nós não falamos sobre ele. Na nossa próxima temporada, nossos podcasts agora vão ser em temporadas de 10 episódios por semestre, que vão sair semanalmente. Então, na nossa próxima temporada, o pastor Fabiano vai estar aqui de novo falando de homens sobrenaturais, tá? Então, aguarde já com expectativa. E aí, todo mundo que pisa aqui tem que dar um presente. Todo mundo que pisa aqui precisa entregar algo para quem assiste, tá? Então, todo mundo que pisa aqui é generoso com os líderes da nossa comunidade. Vamos dar o combo, né? De todos os meus livros. Todos os livros, para quem? Aí a gente vê como é que a gente faz aí. Todos os seus livros. São quantos? 8. 8 livros, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Os melhores testemunhos. Ok. Vamos colocar os 3 melhores testemunhos? Os 3 melhores testemunhos. É o pastor Fabiano que tá dando, gente. Tá? Os 3 melhores testemunhos aqui desse episódio. Nós vamos fechar 30 dias depois que o episódio for lançado, tá? 30 dias após o episódio ser lançado, os 3 melhores testemunhos nos comentários do vídeo no YouTube, tá? Você vai ganhar um combo com todos os livros do pastor Fabiano. Vou dedicar todos. Vai todos dedicados? Todos dedicados. Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer. Agora, tem alguma coisa, algum documento em PDF assim, de 10 páginas, desse vai ter um esboço para pregar na igreja sobre o profético? Então, além disso, tá? Então, os melhores, os 3 melhores testemunhos profética. Então, tá bom. Os 3 melhores testemunhos vão ganhar enviados na sua casa no Brasil, tá? O combo dos 8 livros do pastor Fabiano. E para quem está no episódio, para todo mundo que quiser o seu esboço, uma igreja profética do pastor Fabiano, você vai poder baixar aqui no texto descritivo do episódio. Gente, aqui a gente faz de tudo para você, sabe, treinar sua equipe, beber tudo que você pode beber nesse papo. Então vai ter também um guia em PDF da nossa conversa, que você pode ter um documento para você indicar para sua equipe esse episódio e depois fazer um encontro de treinamento com a sua equipe. Ó, gente, nossa próxima reunião vai ser o quê? Vai ser em cima desse episódio. Uau. Aí você vai baixar o guia em PDF, próxima reunião você vai ter um guia para você ter uma conversa sobre o que o time aprendeu sobre esse episódio. Uau, sensacional, sensacional. Posso fazer uma oração aqui? Claro, e aqui antes dessa oração, a última palavra do pastor Carlito no livro, né? A última citação é uma citação do pastor Carlito. Muito legal aqui os gráficos, né? Onde ele fala que avivamento não é quando o fogo cai, é quando o fogo espalha. Aleluia. Eu digo assim, a nossa igreja tem 3 dimensões: apostólica, profética e pastoral. Mas quem lidera é a apostólica. É isso aí. E isso permeia até a questão do profético. Então é um profético apostólico. Amém. E tem sido muito lindo ver Deus enviando a gente para as nações, a partir do sobrenatural mesmo. Amém. Senhor, muito obrigado por essa conversa e, de forma bem sucinta, eu peço que o Senhor libere mais o seu Espírito sobre cada pessoa. Amém. Que estará interagindo com esse podcast. Amém. Mais o teu Espírito. Amém, Jesus. Mais o teu Espírito. Ô Espírito. Toda resistência, todo medo, até feridas em relação a esse assunto, que o Senhor esteja agindo com teu Espírito. Amém. Tirando as feridas, os bloqueios e liberando o fluxo do céu. Ele macaça. E que em nome de Jesus, em cada realidade que cada um aqui representa, que acompanha esse podcast, amém, as crianças profetizem, amém, os jovens tenham visões, amém, e os idosos, adultos sonhem.
e que a igreja seja equipada com dons de governo, dons do Espírito. Enquanto o Senhor não vem, nós iremos, a partir de cada igreja, levando o céu para onde formos, porque devemos ao mundo um encontro com o Senhor. Aleluia, amém. Que seja, a partir de hoje, cada realidade aqui, uma realidade catalisadora de avivamento. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Pastor, sem palavras. Tamo junto. Para agradecer por esse tempo extraordinário. Obrigado por ser esse ativador incansável do Espírito, do sobrenatural nas nossas vidas, nos líderes do Brasil, na comunidade da Rede Inspire. Suas mentorias têm dado muito fruto na rede, muitos pastores Amém. Testemunham Amém. E pedem, né, para que o Senhor volte. Então esse conteúdo também vai abençoar muita gente. Que Deus continue abençoando você, sua casa, você continue sendo esse colecionador de milagres. Tamo junto e que esse podcast aqui, essa iniciativa seja um sucesso. Amém. Hoje, basicamente, né, Marcos, a gente anda mesmo no trâmite da Rede Inspire mesmo. A gente sonha, ora, escreve, pensando também nos nossos irmãos Obrigado. da rede. É uma família para nós. Eu não penso só na Rede Igreja da Cidade, eu sempre penso também na Rede Inspire. Um prazer estar Obrigado. aqui. Tamo junto. Tamo junto. Então, como diz o nosso pastor, Carlito, nada grande se faz sozinho. Se fizer sozinho é porque não é grande. Então não ande sozinho. E que Deus te abençoe e prossiga, porque com Jesus o futuro é brilhante. Se abençoa você, compartilhe com mais pessoas, curta, assine o canal, fale do canal da rede para mais pessoas. Tamo junto.